Olá, no programa de hoje, ascensão e impactos das milícias. As origens desses grupos criminosos, a forma como eles se expandiram nas comunidades, a influência que exercem na política e nas instituições públicas e os caminhos de contenção possíveis. Eu converso com a jornalista investigativa especializada em segurança pública, Cecília Oliveira, diretora do Instituto Fogo Cruzado. Ela é autora do livro Como Nasce um Miliciano, em lançamento pela editora Bazar do Tempo. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Cecília. Um prazer recebê-la. É um prazer voltar a falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Cecília, o título do livro é bastante forte e provocativo. E vamos começar nossa conversa por ele. Afinal, como nasce um miliciano? Como nasce um miliciano é uma pergunta que, na verdade, não é bem uma pergunta, ela é meio que uma afirmação, porque eu explico como nasce esse miliciano, né? E das coisas que eu avaliei no livro, que são baseadas em diversas entrevistas com policiais, com juízes, promotores, milicianos, e foi possível compreender que essas pessoas, né, elas nascem dentro do próprio Estado. Tanto é que eu friso bastante que milícia não é um poder paralelo. Ela é o Estado funcionando em um sistema completamente anormal, né? Deveria ser anormal, mas que é absolutamente captado ali para questões pessoais, financeiras e pessoais, né? Então, eu analiso ali tanto esse modo como esse profissional, que é um profissional agente de segurança pública, ele está, né, na folha de pagamento do Estado, recebeu treinamento do Estado, usa equipamentos, né, armas e munições do Estado, como é que essa pessoa utiliza isso tudo para o outro lado do balcão? Mas como também há pessoas que não são agentes de segurança e que estão ali nas fileiras da milícia, eu menciono também o modo como questões relativas à formação das pessoas e aquela necessidade bem profunda por respeito, honra, uma reverência, que é inclusive muito baseada vamos dizer assim, muito parecida com filmes que a gente vê, esses filmes onde tem os guerreiros e tudo, como que essa formação ela é cristalizada na mente dessas pessoas e fazem com que elas busquem na ilegalidade o respeito que elas não tiveram, a honra que elas não tiveram, a reverência que elas não têm numa vida que é muito precarizada e que não oferece para eles a segurança que esse crime está oferecendo. O personagem central, né, no fio condutor da obra é Carlos Eduardo Benevides Gomes, o Cabo Bené, um ex-policial militar que se transformou em líder miliciano, morto em 2020. O que motivou essa escolha? Olha, eu pensei na história do Cabo Bené especificamente porque ele era uma pessoa muito importante dentro da organização, que era a organização liderada ali pelo ECO, o Bonde do ECO, e ele tinha uma responsabilidade específica que era gerir um sistema de franquias que foi adotado por essa milícia. Quando o Cabo Bené entrou para a milícia, ele tinha uma milícia pequena, né? Era ele, um outro colega que também era policial militar e que geriam ali uma milícia local em Itaguaí, e que era uma milícia pequena, mas que tinha ali suas atividades muito bem consolidadas, o que chamou a atenção do ECO, né? Como o ECO estava com esse planejamento de expandir as suas atividades econômicas e criminosas, óbvio, ele viu em Itaguaí essa possibilidade. E essa possibilidade que ele viu em Itaguaí, ele viu em outras cidades, em outros bairros, e ele tinha essa proposta de expansão que era: eu vou absorver a sua milícia nessa organização maior e a gente vai trabalhar em conjunto. Eu vou ceder para você homens, estratégia, armas, munições, e você vai dividir comigo o seu lucro. Então, é realmente como funciona essas franquias que a gente vê nos shoppings, por exemplo, né? Que respeitam ali as regras da matriz,
mas tem a sua atividade local. Então, o Cabo Bené, ele foi o responsável para poder ajudar na expansão desse novo modelo econômico de atuação dessa milícia. E ele também tinha essa particularidade de ser uma pessoa que tinha uma capacidade de gestão boa, mas era também extremamente frio, extremamente violento, como eu mostro ali no livro, inclusive pelo testemunho de pessoas que foram vítimas dele. Como problemas, Cecília, organizacionais, administrativos e disciplinares que são históricos nas polícias do Rio de Janeiro contribuem para esse fenômeno? Essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente analisa ali, inclusive, desenhando como nasce o miliciano, e a gente pega a formação dos profissionais, isso tem um peso muito importante. Uma das histórias que eu narro no livro é a história do Sargento Silva, que ele passou no concurso, era um jovem, ele estudou, era um jovem formado em educação física, ele estudou, passou no concurso, estava muito feliz de ter passado nesse concurso público, porque viu ali, né, a possibilidade de uma estabilidade financeira, e ele se decepcionou tremendamente quando ele foi para a academia, ser treinado para ser esse policial militar. E das coisas que ele narra ali, ele menciona o quanto que ele foi ensinado a cometer crimes. E isso porque, né, ele explica ali que os professores que ele tinha na academia eram policiais que tinham sido tirados das ruas por má conduta e estavam ali para poder treinar policiais recém-chegados que são como um papel em branco, né, prontos para serem trabalhados. E esses recrutas, eles eram ensinados a agir fora da lei. O maior problema seria ser pego. Então, assim, você pode fazer o que for preciso para você chegar ao seu objetivo, e aí podem ser vários. O problema é se você for pego. Então, isso é uma das coisas que o Sargento Silva narra como uma das razões por ele ter abandonado a polícia. E dessas histórias que ele menciona enquanto ele esteve na academia, o Sargento Silva, ele menciona ali uma coisa que era muito central na formação na academia, que era uma formação muito baseada ali, vamos dizer, naquele ethos do guerreiro, sabe? Uma coisa meio Rambo mesmo, como a gente conhece aqui pelos filmes. E o quanto que isso não tinha um lastro na legalidade mesmo. E uma das coisas que ele fala é que, assim, os policiais que estavam sendo formados ali, que diziam que queriam seguir a lei, queriam agir conforme, né, o estabelecido no Código Penal, na Constituição, essas pessoas eram vistas como pessoas fracas, como pessoas que não mereciam esse respeito. Então, isso foi uma coisa ali que eu acho que é marcante para que a gente entenda que essas pessoas, elas são formadas para serem dessa forma. Elas não são formadas para poder garantir o meu direito, o seu direito, o nosso direito como sociedade. Eles são ensinados a se safar. Deu errado alguma coisa, você tem que se safar. Então, não existe essa cobrança quando há um erro. O que permite que posso continuar fazendo isso, não tem problema algum. E isso vai permitindo com que a pessoa vá escalando nos crimes. O caso do próprio Cabo Bené mostra isso porque a primeira infração anotada na ficha funcional do Cabo Bené, ele foi pego com uma arma que tinha um número raspado e uma carteira de motorista falso. Se a gente for analisar isso como um todo, é uma infração pequena, não que não seja um problema, obviamente, mas era uma coisa pequena. E isso vai passando, e você vai escalonando nessa sua carreira no crime, né? Porque não tem essa cobrança, não tem responsabilização. Então, acho que isso também é uma coisa importante da gente abordar, porque o tratamento aos policiais que se desviam das normas precisa ser levado em consideração. E não é um problema só da polícia, a gente precisa trazer o Ministério Público para essa conversa, porque cabe ao Ministério Público fiscalizar a atividade policial. Em um trecho do livro, Cecília, você faz ali uma ressalva sobre a relação entre a milícia e o crime organizado. Por que isso é importante?
a milícia é parte do crime organizado, né? Não existe essa separação entre traficante e milícia mais. E isso porque quando as milícias nasceram, elas foram criadas dentro do próprio Estado, elas eram de fato já policiais, né, de grupos de elite. Então, assim, já nasceu como um grupo de elite da polícia do Rio. Foi estabelecida, né, realmente pelo governador da época e foi estabelecida exatamente com essa missão de, olha, a gente precisa dar um jeito nos crimes aqui, que já mostra esse desvio, porque a função da polícia já né, preservar ali a segurança e tudo. Então, assim, como isso não estava dando muito certo, falou, opa, vamos criar um grupo aqui à margem para ver se a gente resolve isso, né, seja como der, basicamente. E esse grupo, ele é também conhecido como Escuderie Lecoq, que a gente também conhece, né, como Esquadrão da Morte, o que mostra que aquela função primária da milícia, ela é realmente baseada ali em mortes por encomenda, em execuções extrajudiciais. E essa milícia, ela foi evoluindo e passando por fases de atualização mesmo, seja atualização de mercado, atualização de formação, até chegar nesse ponto que a gente conhece hoje, que está muito dentro da política, muito dentro da economia, inclusive formal dos estados. E eu falo dos estados no plural, porque milícia não é uma coisa só do Rio de Janeiro. Ela é uma coisa que está presente em todos os estados e às vezes você apenas conhece como um nome diferente. Sim, e essas ramificações políticas, né? Elas, de fato, se estendem por todos os poderes, não é uma coisa apenas, por exemplo, de vagas para o legislativo, mas já há ramificações mais claras, entranhadas mesmo, né, em diferentes espectros do poder, digamos assim. Quando houve no Rio a CPI das milícias, lá em 2008, foram identificadas mais de 200 de pessoas que tinham algum envolvimento com atividades milicianas. E essas pessoas, elas estavam em lugares diversos da administração pública, câmaras legislativas, de vereadores, governo do estado, outras organizações, né, como os bombeiros, agentes penitenciários e tudo. Então, assim, isso mostra essas ramificações da infiltração das milícias nas organizações públicas. Hoje em dia, você vê tudo isso e mais algumas coisas, porque você vê hoje os milicianos, né, sendo eleitos, de fato, e também envolvidos ali nas secretarias, em autarquias, disputando, não apenas disputando cargos públicos, mas também financiando candidatos que vão representar os seus interesses. E quando eu falo de representar os interesses, eu não estou falando exatamente sobre segurança pública, porque às vezes a gente pensa, olha, um grupo criminoso está interessado em cometer crimes ligados à segurança pública, mas hoje as atividades da milícia são muito ligadas ao campo econômico, especificamente o campo imobiliário. Então, assim, muitas dessas pessoas que são eleitas e que têm conexões com esses milicianos, elas atuam, por exemplo, no lobby para aprovação de leis, para enfraquecimento de regulação relativa à posse de terrenos, à regulação fundiária. Então, isso muitas das vezes foge ao nosso olhar, porque quando a gente fala de crime, a gente pensa em tiroteio, ônibus sendo queimados, ruas fechadas, pessoas baleadas, e isso, obviamente, é uma das faces desse problema, mas essa outra face, que parece ser legal, ela muitas das vezes passa despercebida e merece uma atenção especial, tanto de nós, jornalistas, quanto da sociedade e também, especialmente, dos eleitores. Essa questão, né, da especulação imobiliária estaria, inclusive, né, como pano de fundo da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018, quando a segurança pública do Estado estava ali, né, excepcionalmente sob intervenção de militares do Exército Brasileiro. Esse caso, Cecília, né, que resultou aí na prisão dos irmãos Brazão, né, impactou a forma como a milícia é vista no Brasil e até mesmo no exterior.
ganhou mais holofotes o tema e mais atenção de lá para cá? Hoje em dia, todo mundo conhece o nome de ao menos um miliciano, né? Todo mundo já ouviu falar do Lessa, já ouviu falar dos irmãos Brazão, já ouviu falar do Adriano da Nóbrega, conhece esses nomes todos, né? Tudo isso está sempre muito popularizado agora. Mas isso não significa que a milícia não tenha aderência ainda. Muitas das vezes eu posto alguns conteúdos ou matérias onde eu faço críticas à milícia e sempre tem alguém ponderando do tipo, mas e o tráfico? Né? Como se não fosse um problema semelhante. E pergunta, mas como é que a gente vai enfrentar o tráfico? Para isso a gente tem polícias legalmente constituídas. A gente quer grupos paramilitares agora e achar que isso é ok? Tem gente que acha que isso é ok. E isso não é uma coisa nova, né? Quando as milícias já estavam ali, por volta, em meados dos anos 2000, elas eram conhecidas como autodefesas comunitárias. Então, realmente, as pessoas acreditavam que a missão dos milicianos era combater traficante e melhorar a segurança nos bairros. Isso era uma verdade para muitas pessoas. E essa percepção, ela só mudou um pouco porque ali em 2007, os milicianos sequestraram 2 jornalistas do jornal carioca, O Dia, e torturaram esses jornalistas, ficaram com esses jornalistas durante muitas horas, o que acabou mobilizando, né, várias associações relacionadas à liberdade de imprensa, à proteção de jornalistas. No Brasil, fora do Brasil, isso trouxe o assunto para a pauta. E por que eu menciono isso? Porque a CPI das milícias, ela já tinha sido proposta e tinha sido engavetada. Ou seja, ninguém se importava com isso, não achavam que isso era um assunto sério. Em relação aos cidadãos comuns, né? Você já toca aí nesses efeitos, né, que são sentidos nas comunidades. Para essas pessoas, resta muitas vezes simplesmente fechar os olhos diante da ameaça que sentem de retaliações. Como esse impacto é medido no cotidiano dessas famílias? Olha, é difícil mensurar, né, o quanto essas pessoas têm medo, o quanto a liberdade de ir e vir, de abrir um negócio, de cuidar da sua vida, da sua família, é impactado por essas atividades criminosas, né? Recentemente, eu recebi contato de algumas pessoas que têm pequenos negócios em algumas áreas que são controladas pela milícia e que disseram, olha, eu vou fechar o meu negócio porque eu não estou conseguindo pagar mais. Eu não estou conseguindo separar mais o dinheiro das taxas da milícia. Então, assim, fica muito difícil você sustentar a sua família. E não tem como você denunciar isso publicamente, porque você coloca a sua vida em risco, a família a vida dos seus familiares em risco. Então, assim, é também muito difícil a gente esperar que as pessoas denunciem por denunciar, porque a gente sabe que elas são procuradas e são executadas, né? Um dos exemplos que eu dou no livro é exatamente isso, de pessoas que tentaram denunciar e que, assim, desapareceram, não acharam nem o corpo, simplesmente sumiram do mapa. Então, assim, a gente precisa que haja uma vontade política realmente empenhada em mudar essa situação. Mas fica difícil da gente acreditar nisso, porque as pessoas que são eleitas e que teriam essa incumbência realmente não dão nenhum passo nessa direção. É uma situação bastante complexa, Cecília, e você, né, queria tocar num outro ponto, com seus longos anos na cobertura especializada em criminalidade, como que você enxerga o papel da imprensa, né, na reverberação de denúncias contra as milícias e também na relação com as polícias? Essa é uma pergunta interessante, porque a imprensa ela tem um papel importante tanto na denúncia quanto no apoio às milícias. E eu falo apoio porque o presidente de honra da Escuderie Lecoq, como eu mencionei, ele era um jornalista.
né? Ele era um jornalista e quando ele foi enterrado no seu funeral, o caixão estava envolto em uma bandeira da Lecoq. Então, assim, isso mostra esses dois lados da imprensa nesse sentido de, ao mesmo tempo, participar do problema. E eu acho que muitas das vezes a imprensa ela participa do problema não tão explicitamente, como esse caso que eu menciono, mas também ao não fazer uma cobertura que seja mais aprofundada e que dê esse contexto para as pessoas, para que elas entenderem que não é, né, cancelando CPFs, como a gente ouve toda hora do almoço em grandes redes de televisão, que vai resolver o problema, porque é isso que a gente tem feito há décadas, e a gente está aqui, cada vez com mais problema, né? Então, você faz operações policiais espetaculosas, grandes fotos, grandes imagens, repercutidas à exaustão pela imprensa, muitas das vezes fazendo serviço de assessoria de imprensa das polícias, sem apontar realmente ali os problemas e as possíveis soluções. Então, acho que a gente também precisa fazer um debate sobre o papel, né, da cobertura jornalística nesses problemas. Outro fator que você aponta, né, no livro é que muitos chefes de milícias ascendem ao topo e acabam caindo mortos ao longo dos anos, mas mesmo assim elas seguem se fortalecendo e se expandindo. O que isso evidencia? Olha, a gente pensa muito na formação, né, dos milicianos e de novas fileiras de milicianos, e não só de milicianos, a gente pode falar de tráfico também, por que isso não acaba, né, já que morre gente todo dia, como que isso não acaba? Exatamente porque a gente atua só na parte visível do problema, né? Eu mencionei aqui essa questão do investimento das milícias no setor imobiliário, mas já investem em outros setores, né? Tanto na construção civil quanto na exploração de outros serviços. A gente conhece, já é conhecida a exploração, né, do serviço de internet, de água, fornecimento de água, de transporte. Então, assim, o braço financeiro desses grupos, ele é fortíssimo. Então, não adianta a gente agir na ponta visível e deixar ele se fortalecendo economicamente, que é o que faz, de fato, essa roda girar, né? É o dinheiro que vai financiar novas campanhas e vai trazer novas pessoas. Então, enquanto a gente vê algumas pessoas sendo mortas em periferias, a gente não está prestando a devida atenção na configuração das nossas câmaras, em quem é que está ocupando cadeiras em secretarias municipais, estaduais, né? Porque isso tudo, vamos dizer assim, é muito limpinho, né? Então, a gente não presta atenção nisso tudo porque parece ok. A gente presta atenção naquilo que é flagrantemente ilegal e absurdo. Então, acho que seria muito importante que a gente pontuasse esse outro lado para que a gente prestasse mais atenção. A gente está chegando mais para o fim da entrevista, Cecília. Eu queria terminar lembrando aqui que, ao se discutir, né, soluções para a contenção desse fenômeno, a própria obra alerta que não existem respostas fáceis, mas há, pelo menos, pistas mais consistentes do que pode ser feito a curto, a médio prazo? Sem dúvida. Eu acredito que seria possível a gente resolver esses problemas se a gente investisse em investigação e responsabilização de fato, né? Mencionei aqui essa questão econômica, a gente precisa que as investigações elas sejam muito atreladas ao papel da Receita Federal, que é onde a gente vê que a gente consegue identificar movimentações estranhas, por exemplo. A gente tem que lembrar que o modo como se opera o crime, ele já evoluiu. Então, eu falei aqui da Receita, mas a gente tem que pensar também em criptomoeda, que é onde se lava um volume de dinheiro bem grande. A gente tem que pensar agora já nos crimes eletrônicos, que muitas das vezes passam batido porque a gente não tem capacidade investigativa o suficiente para poder entender esse problema ainda, ou a gente não tem sequer uma previsão legal que permita esse tipo de investigação. Então, a gente precisa também atualizar o modo como a gente fiscaliza e investiga.
Hoje, o último movimento, assim, dentro da área de segurança, que seria importante da gente prestar atenção e que poderia ter um impacto, né, na formação dessas organizações criminosas, é a PEC da segurança, que está aí em tramitação. Só que a PEC da segurança, ela não trata de problemas muito centrais, que são pilares desses grupos criminosos, como é a questão do sistema penitenciário, onde nasceram todas as facções criminosas do país, né? Isso não é levado em consideração. A gente precisa levar esses pontos em consideração quando a gente for atualizar os nossos processos legislativos e estabelecer novas normas, o que não tem sido feito com a PEC da segurança o suficiente para que a gente toque na superfície desse problema. Então, fica difícil a gente imaginar que tem como, apesar da gente saber que tem como. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Cecília, sucesso aí na continuidade da divulgação do livro, também em suas atividades profissionais cotidianas na cobertura da segurança pública. Eu que agradeço o convite para falar mais uma vez aí com vocês, meus conterrâneos. Muito obrigada. Uma honra para nós. Um abraço. Eu conversei com a jornalista investigativa Cecília Oliveira, especializada em segurança pública e diretora do Instituto Fogo Cruzado. Falamos sobre o livro de sua autoria, Como Nasce um Miliciano. A obra em lançamento pela editora Bazar do Tempo destaca as origens, as dinâmicas de atuação e o poderio acumulado pelas milícias e os impactos sociais, econômicos e eleitorais desses grupos criminosos paramilitares. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.